Salve, salve amigos do canal! E aí, muito boa noite a todos. Está entrando no ar mais um giro de informações completo sobre o Vasco nessa véspera de decisão pela Copa do Brasil. O Vascão aí na luta pelo bicampeonato da competição e medindo forças na semifinal contra o poderoso Atlético Mineiro, o Galo. E aqui você não vai perder nenhum detalhe dessa partida. Vai ser aquele jornalismo que você já conhece. Eu trazendo as informações dos bastidores do último treino de preparação do Vasco e um colega lá de Belo Horizonte trazendo as informações completinhas do time do Hulk, Paulinho e companhia. Portanto, fique ligadinho, viu? Você não vai se arrepender. Então, ó, se está sintonizado nesse vídeo, deixa logo aí a sua curtida. Assim você me ajuda a melhorar o alcance dos meus vídeos na plataforma. E se ainda não é um inscrito, inscreva-se. Bom, e o Vasco encerrou hoje sua preparação para o grande duelo de amanhã, às 19h15, na Arena MRV, diante do Atlético Mineiro. O time fez todas as atividades lá mesmo em BH, onde ficou desde o jogo contra o Cruzeiro. Na segunda, um treino mais regenerativo, de recondicionamento. Muito papo, e hoje sim a coisa rolou melhor, maior, foi mais condicionada aí o lado tático. A lesão do David, como informamos aqui, deixou o treinador com uma enorme dor de cabeça para buscar aí uma nova peça que se encaixasse em seu estilo de jogo. Lembrando que o Vasco, de uma vez só, perdeu seus dois atacantes de lado. O Adson, que era titular absoluto no setor direito, com o Rafael, e agora o David, que vinha atuando ali no setor esquerdo. E se já estava com problemas para achar um substituto para o Adson, imagine para o David então. Aí que a coisa complicou de vez. Mas é com esse elenco que o técnico se vê obrigado a buscar soluções. E agora não tem mais para onde correr, meus amigos. Foi pensando nisso que o Rafael Paiva realizou inúmeros testes na equipe no dia de hoje. Treinou dobradinhas de laterais, inverteu atletas de posição, buscou uma nova armação tática. E dentro desse contexto, ele vai armando o Vasco para a primeira decisão de amanhã. E uma coisa que o técnico pediu ao elenco é o seguinte: calma e menos afobação. A Copa do Brasil é um jogo de 180 minutos e tem que saber jogar com inteligência para que no jogo de volta as coisas fiquem mais clareadas. O Vasco decide em casa, o apoio da sua imensa torcida, mas também não pode abrir mão de jogar lá fora. Preciso ter coragem, ser audacioso e acreditar. E ele está ciente que a sua equipe compete até o fim e vai pautar a sua escalação nesse jogo no quesito saúde. Ele quer os jogadores mais bem preparados possíveis para esta batalha. Prova disso aconteceu no jogo passado. Muitas das substituições feitas foram proporcionadas de olho nesse jogo, de olho em sua estratégia. Por isso a saída do Hugo Moura, que ninguém entendeu nada. O Hugo é um dos jogadores que vem apresentando maior desgaste físico, luta o tempo todo e precisou ser preservado naquele momento para que ficasse inteiro para esse duelo. Porque nessa semana o Vasco encara aí 3 jogos em 7 dias e sábado já tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, diante do Juventude, que vem tirando pontos aí dos adversários. Então o Rafael já deixou claro que vai com o que tem de melhor em ambas as competições e deu ao entender que esse lance de preservar jogadores vai acontecer naturalmente durante os jogos. Nesse decisivo contra o Atlético, eu não acredito muito que ele poupe atletas visando a partida contra o Juventude, porque esse jogo é um jogo que vale muito. Natural que faça alterações ao longo da partida, dependendo da sua leitura de jogo. Mas o que tudo indica, a maior dúvida mesmo do Rafael Paiva se concentra no setor de ataque. Como já expliquei, ele já vem com essa dor de cabeça em relação ao lado direito. E agora a sua dor aumentou com o lado esquerdo. O técnico ainda tem dúvidas e vem conversando com sua comissão técnica para tomar a melhor decisão, a decisão mais acertada. Mas, como eu já disse no início do vídeo, ele testou no treinamento dessa tarde várias opções. Não só para iniciar a partida, mas como também para serem lançadas aí no decorrer do jogo. Como eu expliquei ontem, o técnico pode utilizar uma dobradinha de laterais para amenizar ali a saída repentina do Davis, tanto colocando o Pumita com o PH e passando também o Emerson Rodrigues para a esquerda, como também manter o colombiano na direita fazendo a dobradinha ali naquela esquerda, com o Piton e o Vitor Luiz talvez, né? A possibilidade mais simples é manter o Emerson Rodrigues na direita, é apenas colocar o Jean Davi, como ele fez contra o Cruzeiro. E uma terceira opção seria colocar o Maxime Domingues no time, flutuando ali naquele setor direito, com o colombiano na esquerda. Eu particularmente não acredito muito nesta opção, mas uma coisa é certa, Emerson Rodrigues será titular, porque em todas as configurações do time ele aparece. Até porque o Ryan está fora dessa partida.
por conta de ter sido expulso diante do Atlético Paranaense. E pelo que eu conheço do Paiva, caso ele estivesse disponível, certamente colocaria o garoto em campo, deixando o Emerson na esquerda. Em relação ao Felipe Coutinho, segue no time, vai entrar desde o início, e o Payet aí seguindo no banco, porque o Paiva não vê condições no momento de escalar os dois. Eu acredito que o resto do time ele vai manter com o que colocou contra o Cruzeiro. Bom, como eu sempre digo, difícil a gente cravar um time escalado pelo Rafael Paiva, porque ele sempre pode surpreender. Mas é aquilo que eu tenho dito, ele treina diversas opções e no dia do jogo define uma. Mais um provável Vasco que se desenha aí, meus amigos. Seria Léo Jardim, Paulo Henrique ou Pumita, João Victor, o Léo e o Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Coutinho e aí lá na frente, né, vou começar pelos definidos, que são Emerson Rodrigues e o Verratti. E aí no lugar do Davis, dependendo do esquema, pode aparecer com Pumita, Vitor Luiz, Jean Davi, que seria a mudança mais óbvia. Enfim, veremos aí qual a surpresa do Rafael Paiva para esse ataque. E você, quem escalaria no lugar do Davis, hein? Deixa aí, ó, a sua opinião. Bom, agora chegou a vez de falar do Atlético Mineiro. O Galo, por lá, há muito otimismo em fazer com que o time estabeleça uma conexão com a torcida e possa fazer o seu dever de casa nesse primeiro jogo. Todos têm ciência das dificuldades que, né, são de jogar em São Januário. E por isso, o Gabriel Milito quer ver o seu time conseguindo aí uma vantagem agora para poder usá-la no jogo de volta. Mas hoje quem vai falar do Atlético é o companheiro Paulo Roberto Lagares, da Rádio Montense FM lá em BH. Lagares, conte-me tudo sobre o Galo, meu amigo. Grande abraço, Marcos Jacobson. Chegamos aqui com as informações do Atlético, que amanhã enfrenta o Vasco às 7h15 da noite na Arena MRV. Arena MRV que receberá um grande público, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada e essa decisão já começou antes mesmo da bola rolar. Já começou no sábado, quando a CBF oficializou a mudança do jogo de volta, que será realizado no Rio de Janeiro, em São Januário. Seria no dia 17, uma quinta-feira, ou até mesmo numa quarta-feira, mas a pedido do Atlético e do Flamengo, as mudanças dos jogos de volta, e claro, influenciou também na decisão do Vasco entrar com uma ação no STJD. E o Atlético, até no final da tarde de hoje, emitiu uma nota até lamentando, né, o fato do Vasco ter acionado o STJD. Segundo o Atlético, o clube entende que a mudança da data do jogo restabelece o princípio da isonomia, da igualdade de oportunidades e também o equilíbrio das disputas. Mas, falando sobre o time, o Atlético, que vem de derrota no Campeonato Brasileiro, 2-1 para o Palmeiras, jogo no Brinco de Ouro, poupou alguns dos seus titulares, inclusive atacante Paulinho, Lianco, sequer viajaram com a delegação para São Paulo, mas estão confirmados e começarão a partida amanhã na Arena MRV. A boa notícia para o técnico Gabriel Milito é o retorno do volante Otávio, jogador que já está recuperado de uma lesão no ombro e certamente será titular da equipe atleticana. As ausências ficam por conta de Saravia, terceiro cartão amarelo, o volante Fausto Vera, que já atuou pela equipe do Corinthians na competição, e Daverson, o herói do Atlético na classificação à semifinal da Libertadores da América, a vitória 2-0, autor de 2 gols contra o Fluminense. O Daverson já atuou pela equipe do Cuiabá. Outra ausência, aí por questão médica, o Bernard, uma lesão grave no joelho, questão de ruptura de ligamento, e certamente não jogará o jogo de volta, inclusive no próximo dia 19, e o Atlético ainda não divulgou o período de recuperação do jogador. Então a provável equipe do Atlético amanhã para enfrentar o Vasco da Gama tem Everson, a linha de 3 zagueiros com Lianco, Batalha e Alonso. No meio-campo, Arana, Otávio, Alan Franco, Igor Gomes e Scarpa. O ataque com Paulinho e Hulk. Paulinho e Hulk, os dois autores de 31 gols na temporada. 16 gols do Hulk e Paulinho, autor de 15 gols em 2024.
Então é isso, um grande abraço para você. Teremos uma grande partida amanhã na Arena MRV de Belo Horizonte. Repórter Paulo Roberto Lagares. Valeu demais, Paulo. Bom, galera, aí estão as informações do Vasco e do Atlético para a partida de amanhã. Veremos como se desenrola esse jogão, mas amanhã a gente está de volta para analisar, após o jogo, né, o resultado que acontecer. E a gente espera que o Vasco possa trazer na bagagem uma bela atuação e, consequentemente, um belo resultado. Fiquem com Deus e olha, eu ainda não mudei de cenário não, eu estou pintando o meu ambiente de trabalho e por isso estou improvisando por esses dias aí essas filmagens. Mas em breve a gente vai estar numa situação melhor. Valeu? Grande abraço, até lá!